Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações. É um assunto essencial para entender a administração pública e que costuma aparecer com frequência nas questões de concurso. Vamos lá! Essa aula será sobre autarquias. Você sabe qual é a diferença entre uma autarquia e uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? Vamos lá! No Brasil, a base legal das autarquias está no artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública, e também em leis específicas que regulam essas entidades, como a Lei nº 9.637 de 98. Autarquia, resumidamente, é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Ou seja, ela consegue tomar decisões e gerir recursos de forma independente, mas ainda ligada ao Estado. Quer um exemplo? O INSS ou o Banco Central são autarquias. Elas não são empresas que buscam lucro, mas entidades que fazem funções típicas do Estado, como regulamentar, fiscalizar ou prestar serviços essenciais. Agora, preste atenção. Qual a diferença entre uma autarquia e uma empresa pública ou sociedade de economia mista? A autarquia é de direito público e faz funções do Estado. Empresa pública e sociedade de economia mista é de direito privado. Pode ter fins lucrativos, mesmo que o Estado seja o controlador. Falando em criação, uma autarquia só pode nascer por lei específica. Ou seja, não adianta o governo querer criar só por decreto. Precisa passar pelo legislativo, ok? E sobre a estrutura interna, a autarquia pode ter órgãos, diretorias e conselhos, tudo definido em lei. Seus servidores seguem o regime estatutário, ou seja, são servidores públicos, regidos pela Lei 8.112/90, exceto quando a lei determina algo diferente. Um ponto importante: autonomia financeira e patrimonial. A autarquia pode receber recursos do orçamento, mas também gerar sua própria receita. Por exemplo, taxas de fiscalização, serviços prestados. Isso dá mais liberdade, mas sempre dentro da lei e com fiscalização. Agora, deixa eu te perguntar: se o governo quisesse criar uma instituição para regular o trânsito em todo o país, você acha que seria uma autarquia ou uma empresa pública? Exatamente, uma autarquia, porque regula e fiscaliza funções típicas do Estado. Resumindo, autarquias são pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, autonomia administrativa e financeira, servidores estatutários, funções típicas do Estado. Toda vez que você pensar em uma autarquia, lembrem-se, é aquela entidade que tem certa independência, mas ainda está ali para cumprir funções essenciais do Estado, geralmente de fiscalização ou regulação. Agora nossa aula vai ser sobre empresa pública e sociedade de economia mista. Primeiro, vamos à base legal. A criação dessas entidades está no artigo 173 da Constituição Federal, que trata da exploração de atividades econômicas pelo Estado. Além disso, existem leis que regulam empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, o que é uma empresa pública? Imagine uma empresa que é totalmente controlada pelo Estado, mas que tem personalidade jurídica de direito privado. Ela segue as regras do direito privado, mas cumpre funções de interesse público. Um exemplo bem conhecido é a Caixa Econômica Federal. Agora, a sociedade de economia mista é parecida, mas tem uma diferença importante. O capital não é 100% do Estado. Parte dele pertence a investidores privados, mas o Estado mantém o controle majoritário. Um exemplo clássico é a Petrobras. Vamos destacar as principais diferenças. Empresa pública. Só o Estado como dono. Sociedade de economia mista. Estado plais, privados. Ambas têm direito privado,
diferente das autarquias, que são de direito público. Os empregados dessas entidades seguem a CLT, diferente dos servidores estatutários das autarquias. E atenção, essas entidades podem atuar em qualquer setor econômico, mas sempre respeitando a lei e a Constituição. O Estado não pode criar uma empresa só para competir com o setor privado, de forma injusta. Tem que ter uma finalidade social ou estratégica. Exemplos: a Caixa Econômica presta serviços de habitação, programas sociais, ou seja, é um serviço de interesse público. A Petrobras explora petróleo, que é estratégico para o país, e ainda tem capital aberto para investidores. Agora, uma perguntinha para vocês pensarem. Se o governo quiser criar uma empresa para operar transporte público estadual, qual seria a melhor escolha? Empresa pública ou sociedade de economia mista? A resposta depende. Se o Estado quer ser o único dono, é empresa pública. Se quer atrair investidores privados, é sociedade de economia mista. Para resumir, empresa pública, direito privado, só Estado, fins econômicos ou sociais, empregados CLT, sociedade de economia mista, direito privado, Estado mais privados, capital aberto ou fechado, empregados CLT. Ambas podem explorar atividades econômicas com finalidade social ou estratégica. Então, empresa pública e sociedade de economia mista são de direito privado, mas com objetivos de interesse público e controle estatal. Nossa aula vai ser sobre fundações públicas. Mas antes, deixa eu te perguntar. Vocês sabem qual é a diferença entre uma fundação pública e uma autarquia? Vamos começar pelo básico. As fundações públicas estão previstas no artigo 37 da Constituição Federal, e assim como autarquias, só podem ser criadas por lei específica. Dependendo da finalidade, elas podem ser de direito público ou privado, mas para concursos, geralmente estuda as de direito público, que são criadas pelo Estado para atividades de interesse coletivo. Mas afinal, o que é uma fundação pública? Pense assim: é uma entidade com patrimônio próprio, criada pelo Estado, que existe para cumprir uma missão social, cultural, científica ou educativa. O objetivo não é lucro, mas sim beneficiar a sociedade. Quer ver alguns exemplos? O Instituto Butantan e a Fiocruz. Ambos prestam serviços de saúde e pesquisa científica. O foco deles não é ganhar dinheiro, e sim proteger e melhorar a vida das pessoas. Agora, falando um pouco sobre a estrutura. A fundação é criada por lei específica. Tem patrimônio próprio, separado do Estado. Possui administração própria, que pode ser uma diretoria ou conselho, tudo definido na lei. Pode contratar servidores estatutários ou empregados seletistas, dependendo do que a lei determinar. E, claro, deve seguir os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perguntinha para vocês pensarem. Se o governo quisesse criar uma instituição para preservar o patrimônio cultural de uma cidade, qual seria a melhor opção? Autarquia, empresa pública ou fundação pública? Exatamente, fundação pública, porque o objetivo é social e cultural, não econômico. Resumo rápido para fixar. Fundações públicas é igual a entidade com patrimônio próprio, criada por lei, voltada para interesse coletivo. Não tem fins lucrativos, geralmente são de direito público. Exemplos: Instituto Butantan, Fiocruz. Servidores podem ser estatutários ou seletistas conforme a lei. Devem seguir os princípios da administração pública. Então, sempre que ouvirem falar de fundações públicas, lembrem: são aquelas instituições que existem para o bem da sociedade, com missão social, científica, cultural ou educativa, sem visar lucro.